O desespero em Jair e Michele Bolsonaro. Olha, primeiramente eu peço aí a sua inscrição no Plantão Brasil e verifica se o YouTube não tirou sua inscrição. Tem muita gente dizendo que o YouTube parou de enviar notificação e que o YouTube parou de mostrar os vídeos do Plantão Brasil, seja na página inicial, seja ali ao lado de outros vídeos quando você está assistindo. Verifica aí a inscrição e deixa o like, deixa o comentário, porque senão o YouTube para, viu? Tá um boicote muito grande aí do YouTube contra todos os canais de esquerda, tá? Não é só contra o Plantão Brasil, não. Mas como o Plantão Brasil é o maior, é quem sofre mais boicote. Fora o tanto de gente que fala que não consegue curtir. Vamos falar aqui sobre o pânico de Jair Bolsonaro aí, com a operação que teve contra o Gustavo Guerra. Para quem não sabe, o Bolsonaro está em Goiânia. O plano do Bolsonaro é, ou era, estar ao lado do Gustavo Guerra e do melhor amigo dele, que é o Fred Rodrigues, na eleição. Então eles vão votar e o Bolsonaro estaria junto ali para apoiar. Tem muito bolsominion em Goiânia. O Bolsonaro em Goiânia, ele ganhou do Lula com uma margem boa, então ele acredita que ele colando a imagem dele na imagem ali dos dois, que ele tem aí uma chance do Fred Rodrigues virar a disputa. Lembrando, ele está aí 10 pontos atrás nas pesquisas. O Guerra fez um vídeo depois da operação contra ele com várias mentiras, eu já mostrei aqui, desmenti aí tudo que ele falou, mostrei os detalhes aí da operação. Entre as mentiras, ele falou que o amigo dele está ganhando nas pesquisas. Não tá. Outra das mentiras que ele falou aí foi que, olha, o inquérito é sigiloso. Não é, o Alexandre de Moraes tirou o sigilo do inquérito. Tá tudo aí para quem quiser ver, com provas, tudo, mensagem de WhatsApp, etc, etc. E aí o Bolsonaro ficou em pânico. O Bolsonaro tá em pânico porque, pô, justo quando ele vai para Goiânia, tem uma operação em Goiânia. Tem uma coisa que eu percebi, né? O Procurador-Geral da República falou que não ia denunciar o Bolsonaro porque isso podia tumultuar o processo eleitoral, mas operação pode. Então por que não pode ter operação de prisão do Bolsonaro? Aí não pode, né? Aí não pode. Falei aqui esses dias, né? O que eles não querem é melindrar o Ricardo Nunes, que é o candidato de toda a direita aí, e se prender o Bolsonaro é ruim para todos os candidatos bolsonaristas, mas principalmente para o Nunes, né? É isso. Em Goiânia não tem problema, não é o Nunes lá o candidato, né? Então não tem problema. Aliás, o Bolsonaro também está em pânico, por quê? Tem uma entrevista aí do Valdemar Costa Neto, em que o Valdemar fala que se o Bolsonaro for preso é melhor para o PL, porque a eleição de 2026 vai ser um passeio. O Bolsonaro percebeu que ele está sendo descartado. O Valdemar também falou que foi ele, Bolsonaro, delatou o Bolsonaro de novo aí na entrevista, que foi ele, Bolsonaro, quem quis aí questionar as urnas, e que ele, Valdemar, ele sempre confiou nas urnas e tudo mais. Você fala, estranho, né? Valdemar tá querendo jogar o Bolsonaro aos leões para se salvar. Aí tem uma operação em Goiânia contra um deputado bolsonarista de Goiânia, que agora é amigão do Bolsonaro, por alguns motivos aí que eu já descobri. O Bolsonaro não gostava do Gustavo Guerra, passou a gostar aí mês passado, já eu explico o motivo. E aí, justo quando o Bolsonaro e a Michele estão lá, pá! Aí teve um evento, o Bolsonaro não foi, mas foi a Michele com o Gustavo Guerra. Sabe o que a Michele Bolsonaro fez? Ela cortou o Guerra da foto para ele não aparecer com ela. Ela cortou a foto de maneira que ele não ficava com ela na foto. Eu vou te mostrar aqui, direto do Instagram da Michele Bolsonaro, tá? Eu tirei um print porque depois sai do ar e tudo, mas eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, Instagram da Michele, né? Ela põe a foto. Cadê o Guerra na foto? Tá aqui a Michele e tal. Aí ela cortou para ele aparecer aqui na parte que não tá ela. Esse cara é tóxico, não quer ele. Custava colocar todo mundo juntinho na foto, como já fez inúmeras vezes a Michele Bolsonaro. Não custava nada, né? Mas não, vamos cortar ao meio, assim, uma foto em cima e outra embaixo, cortei, cortar justo quando ele vai aparecer. Não correu o risco aí de associar ao bandidão, ladrão de dinheiro público, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Esse tá o nível aí no bolsonarismo. E aí, segundo aí a imprensa, o Bolsonaro ficou extremamente preocupado até o momento, falta aí poucas horas aí para a eleição, né, que é amanhã, mas até o momento o Bolsonaro mantém a agenda com o Fred Rodrigues e com o Gustavo Guerra, até o momento. Mas não se sabe se ele vai mesmo, porque ele pode recuar. Ele está com muito medo de se associar a ele. A Polícia Federal, nos depoimentos, os assessores dele prestaram depoimentos, né? A Polícia Federal perguntou muito sobre a tentativa de golpe de Estado. Todos eles foram perguntados sobre tentativa de golpe de Estado, sobre o 8 de janeiro. O Guerra ficou bem preocupado, ele fez uma live, se inscreve aí no canal se não se inscreveu, tem que ver esses bandidos falar. Aí ele falou lá na live, se é uma coisa sobre corrupção, por que estão perguntando do 8 de janeiro? Pô,
leu o inquérito. Aí ele fala que o advogado não leu o inquérito porque é sigiloso e que ele ficou sabendo dos detalhes via imprensa. Pô, o Alexandre tirou o sigilo do inquérito. Essa foi ontem meio-dia. Aí ele foi gravar um vídeo ontem à noite falando que o advogado não tinha acesso. Pô, só o advogado dele que é burro e não teve acesso. Qualquer um vai no site do STF e acha o inquérito. Qualquer um, não é difícil. Assim, é complicadinho entrar lá, mas o advogado sabe, o advogado não sabe. Os jornalistas da imprensa sabem, o advogado dele não. É o único advogado no Brasil que não sabe achar o inquérito lá no site do STF. Tá, aí o que acontece? Ele diz aí que é sigiloso e tudo mais, aí ele fala que, olha, essa operação aí foi para uso político, para tentar acabar com a minha imagem e tudo mais, só que tem um problema pro Geyer, é que tem muita prova contra ele. A Polícia Federal, antes de fazer a operação, quebrou os sigilos das empresas dele, quebrou os sigilos bancários dos assessores dele, quebrou aí sigilo também de mais gente ligada a ele, de amigos e tudo mais, e o pior foi que quebraram o sigilo telemático, ou seja, celulares, e aí acharam mensagem de celular dos próprios assessores do Geyer, falando que tem coisa errada, ele tá usando dinheiro público. Aí é ruim, hein? Aí é bem ruim. Aí o Bolsonaro teve aí um gostinho do que tá para vir em novembro, que é o quê? Operação da polícia, a polícia batendo na porta, e o Geyer ficou muito próximo do Bolsonaro no mês passado por alguns motivos. Eu expliquei aqui, quem acompanha o Plantão Brasil há mais tempo vai lembrar de fevereiro, quando o Bolsonaro estava lá foragido lá na embaixada da... Foragido não, né? Não tinha mandado contra ele, mas ele estava na embaixada da Hungria achando que ia ser preso, chorando. E aí ele e o Malafaia convocaram uma manifestação para o dia 25 de fevereiro para o Bolsonaro. Naquela época, o Geyer e o Nicolas Ferreira, Nicolas Bolsonaro não gosta dele até hoje, tá? Mas nem um pouco, zero. Ele e o Nicolas Ferreira convocaram manifestações nas suas respectivas cidades, pró-Bolsonaro. O Bolsonaro ficou uma fera. Aí logo depois que ele saiu da embaixada da Hungria, ele gravou um vídeo com a camisa da seleção, eu mostrei aqui rindo. Ele falou, a única manifestação é na Avenida Paulista, não confie em outros que coloquem manifestações em outros lugares, é aqui. Porque ele percebeu que os caras queriam, Geyer, Nicolas e outros iam começar a fazer Brasil afora, queriam o quê? Usar a imagem do Bolsonaro para fazer manifestação nas suas respectivas cidades, e o Bolsonaro não tem como estar na cidade, isso ele ia estar em São Paulo. E aí eles iam discursar e aumentar o cacife político deles no lombo do Bolsonaro, que é o que os dois fazem mesmo, sempre fizeram. Aí o que acontece? Quando o Bolsonaro odiava esses dois, aparece assim na frente das câmeras, mas não gostava e tal. Do Nicolas não gosta até hoje, bem menos hoje do que um mês atrás. Por quê? O que aconteceu? Mais ou menos um mês atrás, começou-se a perceber que o cacife político do Bolsonaro, que eu tô falando aqui faz tempo que é cada vez menor, já estava diminuindo porque os bolsonaristas trocaram o Bolsonaro pelo Pablo Marçal. Muitos deles, os mais radicais. Muitos passaram a atacar o Bolsonaro. Gente que era bolsominion raiz passou a atacar o Bolsonaro. Eu mostrei aqui as redes sociais dele, ele sendo atacado no Instagram, atacado no Facebook, no Twitter. Tudo que ele publicava era pancada dos próprios apoiadores contra ele. Ok. Aí o que acontece? O Bolsonaro passou a brigar com o Pablo Marçal. O Nicolas Ferreira ficou do lado do Marçal. Numa manifestação aí do Bolsonaro, o Nicolas Ferreira fez o M. Fez assim discreto, mas fez. Sendo que o Bolsonaro estava apoiando o Nunes. O Marçal já tinha xingado o Carlos Bolsonaro de, abre aspas, retardado mental, fecha aspas. O Marçal já tinha chamado o Bolsonaro de covarde, já estava usando o seu gabinete do ódio para falar que o Bolsonaro é do tal sistema. Aí ele colocava a foto do Temer com o Alexandre de Moraes, do Bolsonaro com o Temer, do Alexandre de Moraes com o Kassab, do Kassab com o Tarcísio, do Tarcísio com o Bolsonaro, e falava, esses caras são do sistema. O Bolsonaro se rendeu ao sistema com medo de ser preso. Aí isso foi lá no âmago do bolsonarismo, no seio do bolsonarismo, aqueles imbecis que ficaram na frente dos quartéis pedindo o golpe de Estado e o Bolsonaro não deu o golpe, ficaram irritadíssimos com o Bolsonaro, porque o Marçal começou ali a pegar o Bolsonaro com um argumento muito bom. Bom, olha só, fotos e tudo mais, falou, ele é do sistema. Ali percebeu-se uma boa parte da direita que, olha, a única maneira de você fazer o Bolsonaro voltar ao seu líder é prendendo ele. Por quê? Porque aí não tem como ele estar preso e ser do sistema ao mesmo tempo, né? Se ele está preso, ele não é do sistema. Então é a única chance. Aí foi acelerando a prisão do Bolsonaro e foi aumentando o desespero. Aí o que acontece? O Bolsonaro estava brigando com o Marçal e foi o Gustavo Geyer quem fez as pazes entre os dois. Por isso que no dia da eleição,
do primeiro turno da eleição para a capital paulista, o Bolsonaro falou que o Marçal era muito inteligente e falou, mas se os meus eleitores quiserem votar no Marçal, não tem problema. Quer dizer, você não está apoiando o Nunes? Aí no dia da eleição, você vai lá e fala que podem votar no Marçal, seus apoiadores? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque os dois fizeram as pazes, assim, entre aspas, graças ao Gustavo Gueiro. Foi ele quem, ele é de Goiânia, o Marçal também, ele quem fez ali os dois ali se falarem, ou pelo menos indiretamente se falarem, e fica ali um armistício, né? Um acordo aí de não vamos nos atacar aqui mais. E aí o Marçal continuou ainda atacando o Bolsonaro um pouco, mas principalmente os ataques eram ao Nunes. O Bolsonaro era atacado indiretamente, aí depois parou. Então, por isso, o Bolsonaro passou a confiar mais no Gueiro. E o Bolsonaro fez uma campanha forte contra o partido do Kassab, que fracassou retumbantemente. O partido do Kassab foi o partido que mais elegeu prefeitos aí no primeiro turno. Tem várias cidades que não tem segundo turno, mas enfim, o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. E não importa o resultado do segundo turno, o PSD do Kassab é o partido com mais prefeitos. Então deu ruim a campanha do Bolsonaro, que era PSD é pior do que PT. 55, que é o número dele, é pior do que 13. Olha, se desse certa campanha, o partido não ia ser o que mais elegeu prefeitos no Brasil, né? Pô, uma coisa é ter ficado lá em terceiro e em quarto, outra coisa é ser o que mais elegeu. Tá, e o Gustavo Gueiro foi o bolsonarista que mais falou disso. O Nicolas furou isso, o Nicolas apoiou vários prefeitos do PSD. O Nicolas furou essa campanha aí do Bolsonaro. O Gustavo Gueiro não, ele foi a pessoa que mais teve audiência com essa campanha. Peço a sua inscrição no canal novamente, vê aí se você consegue curtir o vídeo. E embaixo aqui na descrição tem o link do curso gratuito que eu vou dar de como combater a extrema-direita nas redes sociais. Falou!